Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Esse vídeo é especial, faz muito tempo que eu estou devendo ele para vocês e é sobre história em quadrinhos, o que eu gosto muito também. Trata-se de Sandman, de Neil Gaiman. Bom, o Neil Gaiman, ele é um autor cultuado no mundo inteiro, ele já ganhou vários prêmios literários importantes. Ele tem uma legião de admiradores, principalmente aqui no Brasil. Assim, eu vejo que, apesar do pessoal admirar muito as obras do Gaiman, com relação ao trabalho dele como romancista, ainda existe uma certa resistência, uma reserva com relação ao Gaiman como romancista. Ele ainda, assim, digamos que ele não, apesar do último romance dele, O Oceano no Fim do Caminho, ser um livro assim incrível dentro do gênero da fantasia, o Gaiman, ele ainda falta um pouquinho ainda para o Gaiman ganhar o seu reconhecimento, digamos assim, como um grande autor de literatura fantástica. Dentre as obras do Gaiman, além dos romances, dos contos, chama muito a atenção a produção de quadrinhos do Gaiman. E dentre elas, a obra que mais destaca é Sandman. Sandman, para mim, foi um divisor de águas nas histórias em quadrinhos. Por quê? Porque mudou completamente, né, a configuração da história em quadrinhos em si. Isso em termos principalmente em estrutura narrativa. Né? Nós vemos aqui que Sandman é uma obra que ela procurou dar um novo tratamento, até diria, mudou o conceito de histórias em quadrinhos. Eu acho que existe a história em quadrinhos anterior e a posterior a Sandman. Assim como outras obras também, eu acho que são também obras transgressoras. Eu citaria o Watchmen e V de Vingança, do Alan Moore, e O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Né? Bom, Sandman. O que é Sandman, gente? Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar essa edição que eu tenho. Na verdade, eu tenho as 10 edições, eu tenho a série completa do Sandman. Sandman é uma série composta de 75 edições no total. Eu tenho todas elas, né? Mas eu tenho esse primeiro volume aqui da Panini. O restante eu tenho as edições da Conrad, né? Então no total são 10 volumes que eu tenho do Sandman. Foi um pouco difícil de eu reunir toda a coleção, né? Porque a publicação do Sandman tinha uma época que era muito complicada. Agora eu não sei com relação aos volumes da Panini. A Panini dividiu a série em 5 volumes, né? E fez um trabalho de qualidade, é muito boa a edição da Panini, né? Houve um trabalho editorial muito bom, um processo de recolorização, né? A edição ela é muito boa, essa aqui é de capa dura, né? Eu vou mostrar um pouco dela para vocês, né? A arte do Sandman a arte é impressionante do Sandman. São diferentes estilos de arte, né? Destacando-se os desenhos do Dave McKean. O McKean, ele é um parceiro do Neil Gaiman, né? Ele fez as ilustrações do Mr. Punch, que também é uma graphic novel muito interessante. Eu comentei sobre ela, existe um vídeo que eu fiz falando um pouco sobre o Mr. Punch do David McKean, né? Ele é muito bom. E aí, né, mostrando aqui, como eu disse, né, o Sandman, ele tem diferentes estilos, né, com relação à sua parte gráfica,
né? Aqui as capas do McKen, que são sensacionais, né? Sempre muito emblemáticas, muito significativas, né? Inicialmente são outros artistas, outra capa do McKen também, que chama atenção pelo seu impacto visual, né? Enfim, Sandman é uma obra fantástica, né? Para mim, eu acho que a melhor é a obra-prima do Gaiman, do Neil Gaiman, né? Para mim, Sandman supera os romances, os contos do Gaiman. Gosto muito do que o Gaiman produz, mas para mim, Sandman está num patamar acima, né? Aqui outra capa do McKen, né? O McKen, ele é um artista gráfico, ele mistura colagem, ele faz um trabalho de colagem muito interessante, né? Aqui um outro, né? São estilos completamente diferentes de arte, como a gente pode ver, né? Muito elaborados, às vezes o traço complicado aqui mexer, mas, né, o estilo do traço, né, muda no decorrer da série, né, ele fica mais detalhado, né, ele muda completamente. Enfim, isso aqui, gente, isso aqui é sensacional, né? Isso aqui é impressionante. Eu acho que para mim o Sandman, ele com relação, né, principalmente a forma como a sua estrutura narrativa, para mim é literária, né? Eu considero o Sandman um grande romance épico de fantasia. Bom, eu vou falar um pouquinho, né, um pouquinho só sobre a trama do Sandman, né? Em Sandman, o Neil Gaiman criou uma nova mitologia. Nós temos aqui a presença de seres sobrenaturais chamados perpétuos. Eles são 7 no total, né? Eles são morte, sonho, desejo, desespero, delírio, destruição, destino. Então, o Gaiman, ele cria esses personagens que são entidades sobrenaturais. Nós não sabemos, não é revelado quando eles foram criados, mas eles existem desde do surgimento da humanidade, e eles representam arquétipos, ou seja, aspectos da condição humana. O que vai acontecer no começo de Sandman é o seguinte: inicialmente há uma sociedade secreta liderada por um homem chamado Alex Magnus, e o que chama a atenção aqui justamente é essa ambientação gótica que o Gaiman dá a isso, né? Até mesmo o tema da sociedade secreta se origina dos romances góticos, e o líder dessa sociedade secreta ele faz um ritual que visa sequestrar a morte. Nós não sabemos exatamente por que ele faz isso, tá? Mas suspeita-se, é sugerido na história que ele faz isso porque ele quer conquistar a imortalidade, ele quer controlar a morte. Acontece que alguma coisa nesse ritual dá errado e ele acaba invocando, em vez da morte, o sonho, que é o irmão gêmeo dela. Mesmo assim, o que ele vai fazer é manter o sonho prisioneiro, o Morpheus. Ele tira os objetos que o Morpheus tem para fazer a manutenção do mundo dos sonhos. A partir do momento em que ocorre esse sequestro do Morpheus, e pelo fato dele não poder mais interferir no mundo dos sonhos, esse mundo dos sonhos vai ser desestabilizado, e aí muitas pessoas vão ficar presas ao sono, elas não vão conseguir acordar.
Inicialmente a história do Sandman, ela parte dessa premissa, ou seja, através da prisão do Sandman e essa desestabilização do mundo dos sonhos, onde vão ocorrer situações que mais tarde vão ser desenvolvidas durante a série, que vão dar o gancho para outras situações, outras tramas de Sandman. A partir daí, o Neil Gaiman ele vai criar uma saga, né, uma epopeia envolvendo o Mestre dos Sonhos, que vai passar por diversos estágios. Né? É curioso perceber que o Neil Gaiman propõe em Sandman uma salada cultural, digamos assim. Sandman, eu diria até salada literária, usando um termo para vocês poderem entender. O Sandman tem muitas referências a várias vertentes da literatura fantástica, a mitologia greco-romana, a mitologia egípcia. Vão aparecer personagens dentro da série que vão remeter até mesmo a obras de William Shakespeare. O próprio Shakespeare ele vai aparecer em Sandman como um personagem, ele vai ter uma participação ativa em algumas histórias. Dentre elas eu destaco O Sonho de uma Noite de Verão, que inclusive ganhou um importante prêmio literário como melhor conto. Então nós vemos que o Neil Gaiman nessa série ele buscou Sandman, a gente pode ver como uma obra experimental, porque o Gaiman ele trabalha além diversas formas de expressão literária. Ele propõe a mistura de diversos gêneros, mas me chama a atenção principalmente o tratamento que o Gaiman dá ao gótico. Nós vemos que em Sandman o gótico ele aparece não só com referências a Edgar Allan Poe, outros autores, como também como subcultura, né? O próprio visual do Sandman aqui nós vemos, né? Dá para ver aqui, acho que dá, né? O próprio visual do Sandman vai remeter ao Robert Cure, o vocalista da banda Smiths, né? Que faz parte do movimento gótico dentro da música na Inglaterra. E a irmã dele, né? Que está aqui. Ela também, a imagem dela, o visual dela vai lembrar a cantora Siouxsie da banda Siouxsie and the Banshees, né? Que também fez bastante sucesso na década de 80. Ou seja, o Neil Gaiman, através do Sandman, propõe um diálogo, né? Dialoga com o gótico até mesmo como subcultura. Então nós vemos que o Sandman, mesmo sendo uma história em quadrinhos, ela é uma história em quadrinhos que tem peculiaridades e que fazem com que ela além de ser diferente das outras, né, em termos de forma, de estrutura, ela está mais próxima de literatura do que propriamente da história em quadrinhos, dentro do formato, digamos assim, né? Outra coisa que chama a atenção é com relação ao desenvolvimento dos personagens. O Sandman ele se destaca mais pelos seus defeitos do que as suas qualidades, e o seu comportamento faz com que ele se assemelhe muito ao chamado herói baroniano, né? Um tipo de personagem que ele se destaca justamente por esse aspecto de ser atormentado, de ser rebelde, né? Enfim, é muito interessante o diálogo que o Neil Gaiman propõe com a literatura fantástica, com o romantismo em suas diferentes vertentes, né? Além disso, como eu já disse, o Sandman vai não só
retomar mitologias já existentes, como também criar sua própria mitologia, né? Principalmente pela configuração dos perpétuos. Também é importante destacar que o Gaiman, além de propor, né, ele faz uma referência a obras clássicas, literárias, as próprias peças do William Shakespeare e também aos contos de Canterbury, do Chaucer, né? Tem um arco, uma história que remete à própria estrutura dos contos de Canterbury, com cada personagem contando uma história diferente, né? E também é muito interessante a maneira como o Neil Gaiman fecha Sandman, reforçando ainda mais o seu aspecto mítico, né? Principalmente com relação às questões da morte e do renascimento, e dentro disso o Gaiman vai retrabalhar conceitos da tragédia grega, né? Ou seja, Sandman é uma obra bastante densa, bastante complexa, que vale muito a pena ser conhecida.